tomou aquela decisão de abrir a sua própria pousada. Você começou a trabalhar nela, no crescimento da sua própria pousada, e aí a pousada começou a receber aí os primeiros hóspedes, né? E você recebeu lá com todo carinho, entusiasmo, você estava recém-aberto, tinha começado nesse ramo aí de pousada, então, e você começou a ver como que seu negócio funcionava, né? Quando você abriu a porta para receber aqueles primeiros hóspedes. E aí seu negócio foi crescendo, né? Ao longo dos anos vai crescendo, às vezes não em número de estruturas, mas em taxa de ocupação, tendo mais hóspedes e tudo. Então, nesse primeiro período, gente, quando a empresa começa, nesse período de crescimento, aí você começa a perceber que é preciso ter algumas habilidades, né? Que você teria que dominar algumas habilidades para conseguir gerir a sua empresa. E aí, só que aí você pensa, nossa, eu não tenho todas essas habilidades. E, gente, nós não temos que termos todas as habilidades, né, dentro de uma pousada. A gente pode lançar mão de contratar alguém para aquela fraqueza que nós temos. Eu acho que é importante, sim, que a gente conheça todo o processo, que a gente passe por todo o processo, né, de aprendizado dentro de uma pousada, até para saber onde você se encaixa melhor, onde você se adapta melhor, o que você gosta mais de fazer, e as outras partes você pode delegar, né? Aí vem a segunda parte. Então, nessa fase, gente, você provavelmente vai se identificar. É um momento que você está contratando, expandindo, formando equipe, né? É a fase que o pousadeiro contrata outras pessoas que possam ajudá-lo em tarefas diferentes, mas também está enfrentando aquele turbilhão de problemas, né? De desafios. Pode ser que tenha tido reclamações de hóspedes, porque aí seu negócio começou a rodar mesmo. Quando você está nessa fase, seu negócio está rodando ali. E quando ele está rodando, é que começam a surgir, né, gente, os problemas. Enquanto você está ali com as portas para abrir, você ainda não sabe o que pode vir a acontecer. Até em questão estrutural. Às vezes, quando a gente abre, começa a ter alguns problemas com chuveiro, com algumas outras coisas que só vai dar para saber a hora que o quarto estiver funcionando, né? Se a televisão vai funcionar bacana. Por mais que você teste, pode acontecer, né? Só que nessa fase aí você já está rodando tudo. E aí começa, por exemplo, pode ser que você tenha uma reclamação de hóspedes com problema de atendimento, por exemplo, né? Com funcionário, com fornecedor. E isso tudo, às vezes, naquele momento, parece impossível de resolver. Então, você começa a ficar ali já um pouco angustiado com aquilo, né? Porque você não esperava que esse tipo de problema fosse acontecer. Mas ele é um problema corriqueiro, né? E que a gente vai ter que aprender a lidar com esse tipo aí de frustração. Porque eu entendo, gente, quem monta pousada, como eu, a gente monta com todo carinho, né? Observando cada cantinho, cada detalhe. Então, é normal que no início você se sinta um pouco ofendido quando tem uma reclamação. Que eu até gosto de usar a palavra que você tem uma proposta de melhoria, né? Não reclamação, porque aí o hóspede está enxergando os problemas que a sua pousada está tendo e ele está te dando uma proposta para que você possa melhorar. Às vezes, algo que você não ia ver. Outro dia mesmo, uma pousadeira falou para mim que a reclamação que ela estava tendo recorrente era de pedir um espelho, porque não tinha um espelho de corpo todo no quarto. Ela foi e colocou o espelho no quarto. Então, acabou que isso resolveu esse tipo de reclamação, né, gente? Então, o que acontece? Aí, quando você está nessa fase que eu estou falando aqui, você acaba tendo a sensação que o seu propósito estava errado, que você não pensou que fosse assim, que fosse funcionar uma pousada, que você tinha uma outra ideia, né? E quando você vai deparando com o dia a dia, com a realidade, você vai vendo que as coisas não são exatamente como você planejou. Até porque, gente, a gente tem que pensar que a gente não tem o controle de nada. A gente tem, sim, que fazer os processos, tudo bonitinho, para a pousada rodar o melhor possível. Mas tem hora que tem coisas que fogem ao nosso controle, gente. E aí que tá. Você saber lidar com isso vai fazer toda a diferença, né? Para que você não canse do seu negócio, para que você esteja sempre ali motivado para dar o seu melhor e ouvir as coisas, como eu disse, como propostas de melhoria, né? E não como reclamação. Então, se todo dono de pousada passa por isso na gestão dele, na gestão empresarial, né? E aí bate aquela insegurança. O problema, gente, é que tem muitas pessoas que nesse momento, quando surgem os problemas, começa a se desestabilizar, né? Se desestabiliza justamente nessa etapa, que seria a etapa do meio, né?
que você já não está mais ali, você não está no comecinho de quando você abriu a porta, você já está rodando, e aí começa a surgir esses problemas, né? Problemas para formar equipes, funcionário adequado, às vezes não está fazendo do jeito que tem que ser feito, aí você contrata, às vezes tem que demitir. Aí depois, gente, disso tudo, vem a fase que todo mundo pensa assim, nossa, meu sonho, né? Está na fase da maturidade do meu negócio. Ele está rodando até sem mim e está tudo funcionando. A pousada, quando ela atinge a maturidade, é que ela começou a agir. Aí muda tudo. É como ela começou a agir de forma madura, de forma estratégica. É quando ela começou, de fato, a colocar o seu negócio ali no trilho para rodar, sem que você precise ficar ali no faz tudo, né? Aí você já sabe como é que roda, nada te tira aí do eixo, né? Te destabiliza. Por exemplo, um funcionário que sai e te deixa na mão, você vai conseguir agir com tranquilidade, porque você já aprendeu como é que funciona todo e, principalmente, você aprendeu a lidar com a frustração. Porque eu acho que isso é o que deixa a gente um pouco, faz com que a gente paralise, né? Porque quando você enxerga as coisas de outra forma, gente, é muito mais fácil de você resolver o problema. Você não pensar que é pessoal com você, você não levar para o lado do pessimismo, igual já ouvi muitos falarem assim, funcionário não para comigo. Não, a pergunta é diferente. Por que meu quadro de funcionário é muito rotativo? O que eu posso fazer diferente, né? O que pode estar errado aí que eu estou tendo essa rotatividade aí sempre? E tem outras pousadas que não têm, né? Que conseguem reter a mão de obra. Então, acho que sempre tem que voltar a pergunta para a gente, para que a gente possa dar o passo à frente, né? Então, a pousada, ela passa pelas essas fases que eu falei, a infância, que é o começo, a adolescência, e cada fase tem uma perspectiva diferente, né? E o gestor aí, o pousadeiro, ele tem que saber exatamente onde que ele quer chegar, né? Ele tem que ter um propósito bem claro para guiar ele em todos os momentos. Porque, principalmente nesse momento aí da maturidade, quando você não tem um propósito, lá você começa a ficar desgastado. Você começa a já estar cansado do seu negócio e não entende por quê. Muitas vezes é porque as pessoas se perdem, às vezes, do propósito dela, né? Então, você começa a, de fato, refletir, né? Se a empresa está do jeito que você gostaria, o que você poderia fazer diferente para que você não ficasse tão esgotado, tão cansado, que dependesse tanto de você.